Então, os Sim, sintomas corporais, né, que você deve ver na sua clínica também, claro com os que seus sim. pacientes, seriam eles, então, interpretados sempre a partir da palavra? Ou como é que você lida com esses sintomas na clínica? Se é que eles aparecem para você? Sim, sim, mas posso dar um exemplo Claro. que parece trivial, Hum, é da vida como ela é agora, não na época dos mestres. hum, Mas olha só, quantas pessoas têm LER, uma lição de esforço repetitivo, LER, que às vezes se manifesta até pelo uso conspícuo do computador. uhum. Tendinites, um monte de coisas, e ainda as pessoas às vezes aparecem na sessão com esse tipo de luvas ninja. É, a dúvida que a pessoa está sofrendo? Não. A pessoa está dizendo isso, até foi no médico. Não, não. E tem uma objetividade se quiser. Tem uma chapa. Não. O que se faz num caso assim? Então vamos lá. É, aí é o capricho a partir justamente, né? Agradecemos Freud, Lacan, mas justamente o Lacan com uma ideia, pega por um lado, pega por outro, pega por outro, você nos traz registros. Então é assim, dá para interpretar? Sim, mas o quê? Com palavras, sim, comportamentos, ainda mais quando a pessoa pode estar dizendo, hum, ah, fiquei a noite inteira no Facebook, conta toda uma história e a consequência foi. Bom, aí tem algo na ordem do analisado que se estava fazendo, porque ficou tendo uma consequência imediata, ou mais tarde, mas tem uma consequência na ordem do a morada concreta do ser, vulgo o soma. Se interpreta, mas isso não exime, não elimina a necessidade, às vezes, de fazer algum tipo de, lo que seja, Intervenção. mesmo que seja automassagem, mas, enfim, Uhum. aquilo já está ali. Então, se entra pelo simbólico, sim. Pelo imaginário, vai junto. E, bom, e o real ainda. Bom, se ainda for necessário tomar cloreto de magnésio, estou só dizendo para que, para entender agora, ponto de vista de complexidade. Então, a época clássica do lacanismo era pensar que o poder da palavra era absoluto. E isso implicava quase que um descuido, no concreto do corpo e as suas tensões. Mas depois, não, me parece que falou mais por mim, nem tanto pelos lacanianos ou pelo próprio Lacan. Depois aí, a questão é pensar, bem, como é que é? Pode falar complexo, sim, complexo é mais de uma coisa, são várias, enredadas no sentido de simples, só que o que está em jogo é de várias perspectivas. Né? Então, numa delas, sem dúvida, é o psíquico. Essa tensão não é exatamente algo que inclui não o psíquico como metafísico, senão também o psíquico somático, que fica no meio. Será outra coisa que nós conversamos rapidamente no nosso encontro. O que se observa no passar do tempo, nas últimas décadas, a psicanálise, deixamos ela indo pelo lado dela, mas a cultura e os usos e costumes têm enfatizado que as pessoas resolvem as questões até do corpo, pensando que tudo é o corpo. Assim. Por quê? Ah, porque, olha, seu cérebro está no corpo, né? Então você tem que tratar seu cérebro, tem que tomar um. Na psicanálise, que você sabe disso muito bem, porque isso independe de Freud, de Reich e Lacan. Ao contrário, estão todos aqui. A verdade do corpo é a angústia. Porque aí, na angústia você é um ser não metafísico.
E Freud disse, quando dói um dente, está bem. Você perde, o mundo desaparece. Então, por isso, o que se faz num caso assim? Você presta atenção a tudo que está em jogo. Né? Para a angústia temos palavras e não medicação. O que se observa nestas últimas décadas é o uso da medicação como fazendo parte da cultura ocidental e pós-moderna e século XXI. Na nossa clínica isso nunca foi de grande ajuda. Pode ajudar a pessoa se começa a sofrer menos, mas não é que a psicanálise ou o nosso fazer em si exija ou precisa de remédio, porque senão seríamos médicos e estaríamos bem. Então, o grande desafio é isso. A palavra cura tudo, então não sei, vamos ver caso por caso. O que eu tenho para isso? Vamos ver. E vamos com calma com algumas coisas que podem ajudar ou não. Não, é importante isso que você está falando, porque de fato nós vamos encontrar limites, né, no nosso trabalho, seja ele qual for. Assim como você disse que Lacan pode ter se fixado demais na questão da palavra, assim como Reich se fixou demais na questão do organismo. Né? E com isso acho que perderam outros espaços possíveis de intervenção, de trabalho. Né? Posso contar, aproveitar aí o link e contar também uma coisa interessantíssima para você até e para todo mundo. Olha só, o Lacan das primeiras épocas, como que diz, né? Early Lacan, eu não sei se gostava ou não do Reich, mas o que ele dizia? Muito legal Reich, né, na questão da couraça, armadura, mas não esqueça que onde tem armaduras, tem escudo de armas, tem bração, então né, vamos ler a parte simbólica. Como se ele podia ter razão de um lado, mas não que a razão dele excluísse, pelo contrário. Bom, agora vamos lá. Uma paciente que atualmente está muito bem, e faz um bom tempo de análise que está, a partir de um certo momento, de alguns anos atrás, começou a ficar muito mal, com dores no corpo, alguns localizados e outros mais ou menos passageiros. Então, isto deve ser importante situá-lo em termos históricos. Como ela falou outros dias, são 8 anos, quer dizer, pula 8 anos para trás, século XXI, sim, mas... Aí, o que aconteceu nessa época? Ou melhor dizendo, a partir de um certo momento, começou a ter algo, existir algo que não havia antes, chamado fibromialgia. Não que antes não existisse o quadro, mas não existia a nomenclatura. E tampouco existia no HC acho que se chama ambulatório da dor, enfim, um serviço especializado. Hoje ela foi, e nos últimos anos passou por todo tipo de tratamento, além do analítico. Em certo momento, alguém falou que as dores que ela sentia do lado esquerdo do corpo era por causa da mastigação, e aí entravam os dentistas, a placa. Em outro momento, sempre com massagem. Em outro momento, começaram em um lugar que seria de massagem, de uma clínica, sim, onde ela foi para fazer massagem, mas acabaram medicando ela com algum mio relaxante. E nunca resolvendo a grande questão e que era isso. Em termos analíticos, sempre houve progressos, ou seja, a vida dela regressa, tinha sido bastante passada limpo e a vida atual, contemporânea e cotidiana sempre era questionável, porque você vive assim, se esforça tanto. Bom, o que aconteceu? Por um desses bons acasos do destino, bons acasos porque até aí não tinham sido bons os acasos, não tinha sido acaso, tinha sido uma linha de pesquisa chamada fibromialgia. Uma massagista muito nova estava alertando ela na hora em que estava fazendo uma massagem, apertou aqui e ela, boing, pulou de novo. E aí aparece um novo caminho. E aí a parte divertida. Pues
O S. Letra S. Que é assim, serpente. É o sigmoide. Já ouviu falar? Nós temos, todo mundo tem. Sigmoide. É uma parte do intestino que faz um S. Ah, tá. Aqui, Aham. mas é fantástico, como se chama sigmoide, sigue. Claro, eu já entendi. Essa parte eu já entendi. Impressionante. E aí então a moça apertou e de repente ela depois foi ver um gastro e de repente aí então se revela que tem um estresse no cotidiano, tem uma digestão não sei o quê, e então todo o processo. E quando começou a mudar de alimentação, a relaxar um pouco mais, e, né, desaparecem as dores musculares, Ah, sim, né, claro. produzidos por uma, agora tecnicamente, uma prisão de ventre histórica. Uhum. Que mesmo trabalhando na análise nunca se viu, né, a persistência cotidiana. Mudou hábitos e de repente aquilo que seria tóxico, sim, deixava o corpo estressado. Então, por isso, né, onde está o sucesso ali? Não, que tenha sido um trabalho em equipe e que elas tenham se esforçado para Claro. resolver. Eu acho que você está levantando um aspecto extremamente importante. Né? De fato, quando você fala do cérebro, todo o corpo tem um cérebro, o cérebro está no corpo, né? A gente diz também que o cérebro também está em toda essa área visceral, aqui, o cérebro visceral. E essas questões viscerais são aquelas que, de fato, causam a combustão para o corpo inteiro. Daqui partem angústias das mais variadas, seja angústia através da fibromialgia, como angústias, de fato, psíquicas violentas. Estou escutando você com claro, eu acho que é assim, porque, vamos supor, se a pessoa tem azia ou gastrite, já não está de bom humor. Já isto começa a apertar. Bom, mas aí está racha. As couraças, mesmo que seja mais de hoje, não as históricas, mesmo que não seja exatamente pela repressão do sexual, mas enfim, isto não funciona. É como você falou e como Lacan falou também. Não basta considerar só a víscera, só a couraça. Tem que saber que tem signo ali, quer dizer, aquilo que dá o clique da compreensão do problema que parte do físico para o psíquico. Claro, não é? exatamente. A história, eu acho, do ser humano parte do físico para o psíquico. As crianças aprendem a partir do físico e vão formando os seus psíquicos, não é isso? Então, é aí que eu estava pensando, quando você fala da angústia, né? Hoje em dia, porque a angústia sempre existiu, né? Quer dizer, mas digamos a angústia hoje em dia, a gente, eu pelo menos vejo na clínica, dois escapes fortes para a angústia. Um pode ser mais negativo, um lado sempre negativo, um lado um pouco mais positivo, né? Então, escapes da angústia, eu acho que é uma coisa que você tem até pesquisado ultimamente, ou vai dar aula sobre isso, que é a questão do ser humano procurar essas extensões através do consumo, através do uso de equipamentos eletrônicos, através de ser seduzido por tudo aquilo que o mundo está aí oferecendo para te seduzir, só para te seduzir, para que você compre a ideia, compre o produto, compre a alma, compre a experiência, compre... Quer dizer, você é um objeto de consumo sempre das grandes instituições aí internacionais e tal. De uma certa forma, a angústia muitas vezes escapa. Eu ia falar as mulheres, mas é mentira. Acho que homens e mulheres fazem isso hoje em dia. Quando estão muito angustiados, vão sair fazer compras. Vão para o shopping comprar, gastar e tal. Muita gente fazia isso, muitos anos acontecia isso, né? Consumo. Consumo alivia a angústia, alivia a dor. Então, esses escapes, ou o próprio celular, esses aparelhos eletrônicos, que hoje às vezes funcionam melhor que remédio. Quer dizer, os caras têm um aparelho eletrônico, ele está ligado. Está ligado, exatamente. Está ligado num universo. Está ligado num universo. Né? E isso, por um tempo, pode ser até positivo, sempre, não é? Enquanto não se torna uma doença. Enquanto não é único. Enquanto não é único. Então, eu acho que tem muitas... Hoje em dia tem muito o escape por aí, e também a angústia tem muito escape pela arte também. Né? Quando a pessoa consegue canalizar.
não é sempre, por isso que a arte é o melhor desde que não seja receitada. Quando eu dizia, o Freud, você não pode receitar a sublimação. Por quê? Porque quem não fez até agora talvez não consiga. Não consiga mais. Agora, junto uma coisa com a outra. O que acontece se ao longo do processo terapêutico, analítico, que também corresponde à vida e à pessoa, se quiser, avança, não iniciar, mas em certo momento faz arte, nesta transição, enfim, até que ponto o próprio tratamento, que é via simbólico, não dá também uma chance para a sublimação. A própria ideia de que se você está angustiado, você não consegue nem falar. Se você fala, pelo menos liga afeto com representação. Agora, se depois você ainda consegue fazer algo, já que a arte é o fazer, aí então foi para frente, né? Isso aqui seria um pouco a ideia. Não quer dizer que de uma análise as pessoas vão sair todas artistas. Mas pelo menos a arte de viver que aprenda. Assim, eu acho que a arte é difícil de definir. A arte pode. A produção de arte ela pode aparecer até pelo trabalho administrativo. Com certeza. Eu acho que a gente reduzir a arte Claro. a objetos específicos também. Por exemplo. Então, aí a gente vou lembrar que para você, eu acho que a arte é um aspecto importante, né? Eu acho que é uma estrutura muito importante para você, que te dá condições. Para quem não sabe, essa escultura aqui é do Oscar, e ele tem um nome muito preciso para essas produções dele. Os Ikebana lacanianos. O fazer é agir. O agir tira a pessoa da mesmice. A mesmice já é uma competição. Então, o que você falou, não, o que fazemos? Ajudamos as pessoas a se desenredarem, se soltarem. Vai saber o que fazem com isso depois. Fazer já é bastante. Por quê? Porque o problema é o não fazer. Incapacidade de amar, de trabalhar dessa forma. Ou até de curtir, como a gente entenderia. Então, tem que curtir. Está mais perto de amar do que de trabalhar. Você pode curtir trabalhando e às vezes você pode curtir sozinho. Essa é outra dimensão. Porque amar talvez seja uma arte também, né? Mas com certeza. E mais ainda para usar os termos lacanianos. Tem um elemento teórico, vem de Freud, mas se usa amplamente no lacanismo, que é o gozo, a jouissance, cujo aspecto negativo é a presença da pulsão de morte, o gozo como substância ou sintoma, enfim, tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que gozar também é viver bem. De vez em quando acontece. Claro. De vez em quando acontece. Mas aí é até bom de definir essa questão do gozo para Lacan, porque o Lacan, o gozo é aquela coisa indefinida, né? Aquela coisa que a procura indefinida, né? Sim. Que leva a grandes frustrações constantes, né? Não é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Um exemplo extremo de gozo, que seria viciado, enquanto ele tiver o que precisa, não se frustra. Agora, talvez morra. Enquanto isso, talvez só fique na substância e não trabalhe, nem precise amar. Ou não consiga amar e por essa substância. Enfim. Você está dizendo que o gozo é sempre dependente, então? Não, o gozo concede um parâmetro. É aquilo que, se não tiver limite, vai fazer mal. Ninguém gosta de limite. Porém, o limite é a ideia de que tudo tem um equilíbrio. O gozo é todo esse equilíbrio para o excesso, o exagero. O desejo é para menos, o gozo é para mais. Então, por isso, saber administrar, não somos administradores da vida, mas podemos ser equilibristas. Agora, eu tenho uma lembrança que, não sei como é que você entende ela, mas eu acho no mínimo curiosa. A gente for pensar em Sade, né? Para mim, Sade, depois que ele foi preso, foi quando ele, de fato, foi sádico, sadiano. Se transformou numa pessoa que quer muito mais do que era possível. E foi.
criou um sadismo. É mais ou Não é? menos isso. Não é mais ou menos? Quer dizer, quanto É. mais prisioneiro a pessoa é, Sim. mais possível, não é, a pessoa se magoar, mais possível a pessoa... Sim, sim, sim. Tanto que os estudiosos de Sassi comentam isso, né? Os personagens adianos fazem todas essas coisas terríveis, algumas a gente, porque são, parecem eróticas, a gente não, devem estar passando bem. E não, são apáticos. Não fazem, mas não estão contentes. É por isso que você falou. Na prisão, né? Só tem uma fantasia. Fazem, mas não se satisfazem. Nunca. Né? Tá? Nunca. É sempre uma dor, é sempre uma dor, uma sim. dor, sem satisfação. Tá bom? Olha só. Quanta coisa Ali interessante. chegamos, né? Oh, sim. Mas que boa iniciativa sua. Gostei de estar aqui, estamos num bom lugar e ainda numa boa. Obrigado, Bom Oscar. papo. Foi um grande prazer estar com você de novo aqui. Obrigado. Sempre uma pessoa muito querida. E aqui, um especial.